Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vou estar preparando esse delicioso panetone sem ovos e com um segredinho que ele fica super fofinho e bem úmido. Vamos aprender agora mesmo, é uma receita super simples e bem prática e rápida. Vamos ao modo de preparo agora mesmo? Peguei uma tigela e vou estar colocando um envelope de fermento biológico para pão, 10 gramas tem esse envelope. E assim que eu coloquei o fermento, eu vou estar colocando agora 1,5 xícaras de leite bem morninho, ou seja, 300 ml. Tem que estar bem morninho o leite. Agora eu misturo um pouquinho. Ajuda a dissolver misturando com a colher o fermento. E agora eu vou estar colocando 4 colheres de sopa de açúcar. Aqui estou utilizando o açúcar refinado, mas pode ser o cristal ou qualquer açúcar que vocês tiverem. Misturo novamente. E agora em seguida eu vou estar colocando essência de panetone. Essa essência aqui, pessoal, a gente encontra em supermercado. Então aqui eu vou estar colocando 1 colher de sopa de essência de panetone. Misturo novamente. E assim que eu misturei a essência de panetone, eu vou estar colocando 1 colher de sopa de margarina ou manteiga. Aqui sobrou um pouquinho da margarina e vou estar colocando esse restante. É bem cheia, tá, pessoal? 1 colher de sopa bem cheia de margarina ou manteiga. Misturo um pouquinho. Não precisa dissolver a margarina, tá? Depois, quando eu colocar a farinha, ela já vai derreter totalmente. Agora eu vou estar colocando também uma pitadinha de sal, é bem pouquinho mesmo. A pontinha da colher de sopa eu coloquei um pouquinho de sal. E agora, por último, eu vou estar colocando a farinha de trigo. Aqui eu tenho 600 gramas de farinha de trigo. E no total serão 5 xícaras de farinha de trigo de 240 ml. Vou misturar muito bem a farinha de trigo. Vou colocando aos poucos e misturando. É mais fácil fazer assim do que colocar tudo de uma vez só. Então, pessoal, nessa receita estou colocando 600 gramas de farinha de trigo, dá um pouquinho a mais que 500 gramas. E se vocês utilizarem a xícara, serão 5 xícaras de farinha de trigo e a medida da xícara de 240 ml. E assim que eu coloquei o restante da farinha, eu vou misturar mais um pouquinho aqui com a colher. Mas já já eu vou estar colocando as mãos na massa, tá? Então aqui com a colher eu só misturo um pouco a farinha e agora com as mãos bem limpas eu vou estar sovando a massa. É muito importante fazer essa etapa, tá? Colocando a farinha aos poucos até dar essa liga e depois venho com as mãos bem limpinhas e vou sovar. Já está bem difícil misturar aqui na tigela. Então agora eu vou estar colocando na mesa. Agora, pessoal, eu vou sovar um pouquinho aqui essa massa. Ela fica pegajosa e macia, não é uma massa pesada, tá? Então eu vou rasgando a massa aqui, esticando ela e depois de alguns minutinhos, uns 5 minutinhos, esticando, sovando a massa dessa maneira, rasgando, eu vou estar colocando um segredinho super importante para esse panetone ficar bem fofinho, bem úmido: emulsificante de sorvete. No meu panetone eu utilizo emulsificante de sorvete, 1 colher de sopa, não precisa ser muito cheia. Então aqui eu tenho 1 colher de sopa de emulsificante e eu coloco dentro da massa. Como eu disse para vocês, o emulsificante, ele vai deixar o panetone bem fofinho, bem úmido, igual da padaria. Esse é um segredinho que os padeiros colocam no panetone e ele fica bem fofinho, bem úmido.
Então agora que depois que eu coloquei, esparramei muito bem o emulsificante na massa, eu vou fechar essa massa e vou rasgar novamente, até absorver totalmente o emulsificante na massa. Só pego a ponta e vou esticando. É muito fácil esse panetone, sem ovos, mas vocês têm que colocar o emulsificante que faz toda a diferença. E depois que eu sovei por 5 minutinhos, olha como ficou a massa, pessoal. Não gruda mais na mão. Ficou maravilhosa e super fofinha. E essa quantidade de massa vai me render 2 panetones de 460 gramas. Então agora eu pego uma massa, estico ela com as pontas dos dedos e vou rechear elas com frutas cristalizadas. Aqui, pessoal, eu tenho 200 gramas de frutas cristalizadas e também uva passa, tá? Então esse potinho eu já comprei assim, ele já veio misturado. Se no caso de vocês não vier assim as frutas com a uva passa, coloquem 100 gramas de uva passa e 100 gramas de frutas cristalizadas. E depois que eu coloquei nessa massa que eu abri e despejei todo esse recheio, eu vou estar fechando agora. Vou pegando as pontas da massa e vou colocando por cima das frutas e vou fechar. E depois eu vou apertando até as frutas cristalizadas ficarem dentro da massa. E ficou assim, tudo bem misturado dentro da massa. Agora aqui eu tenho uma forminha de panetone e o tamanho dessa forma é a numeração 4. Então agora eu vou colocar a massa dentro da forminha. Então aqui um panetone já ficou pronto, no total serão 2, porque a quantidade de farinha de trigo é pela metade, não é 1 quilo. E agora eu vou fazer outro panetone. Se vocês quiserem fazer também mais panetones com essa quantidade, dá para fazer mais panetones, mas vão ficar menores. E agora eu vou estar colocando gotas de chocolate. Aqui eu tenho 150 gramas de gotas de chocolate. Eu estou utilizando essa marca. Mas pode ser a marca que vocês quiserem, tá bom? Então aqui eu vou colocando gotas de chocolate ao leite no meio da massa. Espalho muito bem. E agora é só fechar a massa. E depois, pessoal, é só misturar na mesa. Vou apertando assim com as pontas dos dedos e as gotinhas de chocolate vão entrar dentro da massa. Olha que maravilha! E agora que está prontinho esse outro panetone com esse chocolate em gotas, eu vou colocar na forminha novamente. Agora que os panetones já estão prontos, eu vou colocar numa assadeira e vou deixar crescendo em um lugar bem quentinho. Vou colocar dentro do forno desligado até esse panetone dobrar de volume, crescer bastante. E assim que cresceu o panetone, ficou 40 minutos para ele chegar nesse tamanho. Então, agora eu vou levar ao forno que já está pré-aquecido a 180 graus por 35 a 40 minutos. E depois de 40 minutos, meu panetone ficou prontinho. Olha a fofura desse panetone, pessoal. Ele está bem morninho ainda, mas já já eu vou estar cortando ele, tá? Não vou esperar muito não. Olha que perfeição que eles ficaram. O de gotas de chocolate cresceu um pouquinho a mais, porque as gotas são mais levinhas, né? E as frutas são mais pesadas. Então agora, pessoal, vou estar retirando aqui um pedaço dessa embalagem. Que maravilha que ficou o panetone, bem fofinho. E agora eu vou estar cortando. Olha essa fatia maravilhosa que saiu esse panetone com gotinhas de chocolate e saiu perfeito.
Que delícia, pessoal! Vocês não têm ideia de como ficou esse panetone. Bem fofinho, olha como eu aperto o panetone, ele está bem fofinho, derretendo. É muito gostoso mesmo, sem ovos e com esse segredinho do emulsificante não tem erro. Ficou perfeito. As crianças amam panetone de chocotone, então esse eu fiz especialmente para as crianças e ficou uma delícia. Esse é o de chocotone. Agora eu vou estar cortando o panetone de frutas cristalizadas e uva passa. E olha a maciez desse panetone, pessoal, bem fofinho também. Como eu disse para vocês, as uvas e as frutas pesam um pouquinho o panetone, então ele não cresceu do tamanho que ficou de chocotone, mas saiu perfeito e super fofinho. E esse é o resultado, pessoal. Olha que incrível, uma delícia, super fácil. Eu espero que vocês façam na casa de vocês, que vai ser sucesso. Panetone sem ovos. Se vocês gostaram, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe essa receita para todas as pessoas que gostam de um panetone bem simples e saboroso. Um grande beijo e até a próxima receitinha. Tchau, tchau!